Os Sofrimentos do Jovem Werther, obra de Goethe, parte 3. 8 de agosto. Rogo-te, caro Guilherme, não falava de ti quando tratava de insuportáveis os homens que exigem de nós resignação ante os males inevitáveis. Na verdade, eu não pensava que pudesse ser dessa opinião, mesmo que no fundo tenhas razão. Mas só uma coisa, meu caro. Raras são as vezes neste mundo em que as opções se mostram claras entre o isto e o aquilo. Há nos sentimentos e nas maneiras de proceder tantas gradações quantas há entre o nariz adunco e o chato. Não levarás a mal, tampouco, que eu invalide toda a tua argumentação e trate, de qualquer forma, de fugir ao dilema do isto ou aquilo. Ou tens alguma esperança em relação a Carlota, ou não tens. Dizes tu. Bem, no primeiro caso, procura realizá-la, alcançando o êxito em relação aos teus desejos. No segundo, faz das tripas coração e livra-te de um sentimento que acabará por consumir as tuas forças. Muito amigo, isso é fácil dizer, Guilherme. Fazer é que são elas. É certo que poderias replicar-me com uma comparação análoga. Quem não preferirá amputar seu dedo a arriscar a vida através de seus medos e dúvidas? Não sei, mas também chega de morder-nos com comparações. Basta. Sim, Guilherme, sinto às vezes um acesso de coragem exaltada, selvagem, e então, se eu ao menos soubesse para onde, iria com gosto. À noite. Meu diário, que abandonei há pouco tempo, voltou a cair-me em mãos hoje e fiquei surpreso ao ver quão conscientemente e passo a passo vinha parar no estado em que estou. Com quanta clareza sempre vi a minha situação. E, de qualquer forma, segui procedendo como uma criança. Agora mesmo sigo vendo tudo tão claro e não vislumbro indício algum de emenda. 10 de agosto. Poderia levar a vida mais sossegada e mais feliz do mundo se não fosse um doido. Circunstâncias tão favoráveis como aquelas em que me encontro raramente se reúnem para tornar um homem feliz. Oh, tanto é verdade que é o nosso coração, ele só, o artífice de sua própria sorte. Ser membro da família mais respeitável, ver-me estimado pelo velho como um filho, pelos pequenos como um pai, e por Carlota. E o honrado Alberto, então, que não perturba minha felicidade com nenhuma nota de mau humor, que me acolhe tão cordialmente, para quem eu sou, depois de Carlota, o que ele mais estima no mundo. Guilherme, é uma alegria ouvir-nos quando passeamos juntos e não fazemos mais do que falar de Carlota. Nada pode ser mais cômico neste mundo do que a nossa situação, e todavia, mais de uma vez, as lágrimas brotam de meus olhos. Quando me fala da respeitável mãe de Carlota, quando me conta como ela, em seu leito de morte, entregou sua filha, a casa e as crianças, recomendando Carlota a ele próprio, como desde então Carlota parece animada por um novo espírito e como, no cuidado de sua casa e na seriedade, parece ser uma verdadeira mãe. Como nem um só momento passa debalde para ela, sem solicitude amorosa e sem labor. E tudo isso sem perder um tiquinho de sua vivacidade, de sua jovialidade. E eu sigo sem mais nem menos ao seu lado e vou colhendo flores pelo caminho, junto-as com cuidado num ramalhete e depois jogo-as à torrente, seguindo-as com os olhos para ver submergi-las pouco a pouco. Não sei se te escrevi que Alberto vai ficar aqui e que vai obter da corte, onde é muito bem visto, um emprego cujo rendimento é bastante razoável. Encontrei poucas pessoas que se possam comparar a este homem, a ele em ordem e aptidão para os negócios.
Alberto é um grande homem, Guilherme. 12 de agosto. Guilherme, não há dúvida de que Alberto é o melhor homem da face da terra. Vivi com ele uma cena singular no dia de ontem. Havia ido vê-lo para me despedir dele, porque me veio à telha o desejo de dar uma volta a cavalo pelos montes, donde agora te escrevo, e tanto andei pelo quarto que suas pistolas me caíram aos olhos. Empreste-me as pistolas para a viagem, disse eu a Alberto. Por mim, tudo bem, respondeu ele. Se quiseres te dar ao trabalho de carregá-las, estão aí penduradas, apenas por forma. Peguei uma delas e ele prosseguiu. Desde que a minha previdência me pregou uma peça, não quero mais contato com essas coisas. Eu estava curioso para saber da história de Alberto. Havia eu ido, continuou ele, passar 3 meses no campo, na casa de meus amigos. Tinha comigo um par de terceirolas descarregadas e dormia tranquilamente. Porém, numa tardinha, estando o tempo chuvoso e eu sem nada a fazer, não sei como me veio a ideia de que poderíamos ser assaltados, que poderíamos precisar das terceirolas e que necessitaríamos. Tu sabes como são as coisas. Dei-as ao criado para as limpar e carregar. E pôs-se a chacotear com as criadas, brincando, querendo pregar-lhes um susto. E sabe Deus como, Guilherme? A pistola que tinha às mãos disparou, me disse Alberto. A vareta, que ainda estava no cano, foi acertar na mão direita de uma das criadas, esmagando-lhe o polegar. Tive de aguentar as lamentações e ainda por cima pagar o tratamento. E desde então deixo as minhas pistolas descarregadas e quero distância disso. Querido amigo, de que serve a previdência? O perigo está sempre à espreita, todavia. Guilherme, tu sabes o quanto gosto desse homem, inclusive dos seus todavias. Mas não, é por acaso evidente que toda regra tem sua exceção, pois esse homem é tão reto, tão digno, que, quando julga ter afirmado algo de maneira muito genérica e apenas parcialmente, precisa ele fazer diferente. Não se cansa de atenuar, de modificar, de acrescentar ou suprimir até que nada mais reste de sua proposição inicial. 15 de agosto. É certo, em todo caso, que neste mundo não há coisa mais necessária ao homem do que o amor. Sinto-o em Carlota. Ela lamentaria muito me perder, e também nas crianças, que não têm outro pensamento que não o de me ver voltar todos os dias pela manhã. Hoje fui até lá para afinar o piano de Carlota, mas não pude fazê-lo porque os pequeninos não me deixavam em paz, pedindo-me que lhes contasse uma historinha. Até mesmo Carlota achou melhor satisfazer-lhes a vontade. Dividi-lhes o pão, que eles aceitaram quase com tanto gosto como se fosse distribuído por Carlota, e contei a história da princesa servida por mãos encantadas. Aprendo muito com isso, posso te garantir, e estou pasmo com as impressões que a fábula lhes causa. Se me acontece de inventar o incidente e esquecê-lo quando repito a história, exclamam logo que da primeira vez contei de outro jeito, de maneira que me esforço para contá-la toda num só fôlego, sem variar nada, com as mesmas cadências e inflexões de voz. Daí aprendi que um autor que faz alterações em segunda edição, mesmo que com o fito de melhorar a obra poeticamente, fatalmente a prejudica. A primeira impressão encontra-nos dóceis e o homem é de tal modo constituído que podem persuadi-lo das coisas mais extraordinárias, mas logo em seguida isso fica arraigado de maneira tão sólida que ai daquele que pretenda apagá-lo ou extirpá-lo. 18 de agosto. Por que as coisas têm de ser assim e o que faz a felicidade do homem se transformar também na fonte de uma desgraça?
A plena e cálida sensibilidade do meu coração para com a natureza viva, que me inundava de tantos deleites a ponto de fazer com que o mundo ao meu redor se tornasse um paraíso, transformou-se agora para mim num insuportável carrasco, num gênio torturador que me persegue por toda parte. Quando outrora contemplava do alto do rochedo para além do rio a fértil campina que se estende até aquela cordilheira, quando via tudo germinar e rebentar em volta de mim, quando olhava para as montanhas cobertas de espesso arvoredo, da base ao topo, para os vales cheios de sombra em todos os seus recôncavos de bosquezinhos aprazíveis, e via como o manso riacho desliza por entre os juncos oscilantes e refletia as amáveis nuvens que o vento leve da tarde espalhava pelo céu na forma de ondulações suaves, quando ouvia as aves animar a floresta à minha volta e os milhões de enxames de mosquitos dançarem alegres no último raio rubro do sol, cuja luz moribunda libertava das ervas o besouro zumbidor, quando o estridor e o bulício ao meu redor me faziam fixar a vista na terra e no musgo que arranca seu sustento da dura rocha e na giesta que cresce ao longo da árida duma de areia. Aí então a vida interior e misteriosa que anima a natureza, sempre ativa e potente, se desvelava inteira para mim. Como eu abraçava tudo aquilo no meu cálido coração e me sentia deificado por aquela torrente que me trespassava enquanto as majestosas formas do mundo viviam e moviam-se em minha alma. Montanhas ingentes me rodeavam, abismos profundos estendiam-se a meus pés, as torrentes despenhavam-se para baixo, os rios fluíam sobre meus olhos, mata e montanha troavam, e eu as via, todas essas forças inescrutáveis atuarem e criarem-se mutuamente, uma dentro da outra, nas profundezas da terra, e logo, por cima da terra e debaixo do céu, formigavam as inumeráveis raças dos seres vivos, tudo povoado de mil formas diferentes, e depois os homens, recolhidos em suas casinholas, confortando-se e iludindo-se uns aos outros, reinando segundo os seus princípios sobre o vasto universo. Pobre e insensato, que julgas tudo tão insignificante por seres tão pequeno. Desde as montanhas inacessíveis do deserto, que nenhum pé humano logrou pisar, até o extremo do oceano desconhecido, respira o espírito do eterno Criador, e o seu hálito deleita todo o grão de pó que o sente e que o vive. Por quantas vezes desejei, então, ter as asas do grou que passava acima da minha cabeça, voar às praias do mar imenso, beber a vida numa taça espumante do infinito e, apenas por um instante, sentir na estreita capacidade do meu seio uma gota da beatitude desse ser que tudo cria, em si e por si. Meu irmão, tão só a recordação destes momentos me faz feliz. Mesmo os esforços que empreendo para me lembrar e traduzir esses inexprimíveis sentimentos elevam a minha alma acima de si própria e fazem-me sentir em dobro os tormentos da situação em que me encontro agora. É como se alguém tivesse arrancado a cortina que tapava a visão de minha alma. O espetáculo da vida infinita metamorfoseou-se ante mim num túmulo eternamente aberto. Tu poderás dizer, é assim, mas e quando tu passa? E quando tudo roda com a celeridade do raio e não conseguimos segurar-nos com a plenitude de nossa energia vital, vendo tudo ser arrebatado pela corrente e, ai, ser submerso e esmagado contra os rochedos. Então não há instante que não se devore a ti e aos teus. Não há instante em que não sejas, em que não devas ser um destruidor.
O mais inocente dos teus passos custa a vida de milhares de pobres insetos. Uma pisada tua destrói o penoso trabalho das formigas e impele um pequeno mundo à tumba ignominiosa. Ah, não são as vossas grandes e raras catástrofes, essas inundações que arrastam vossos vilarejos, esses tremores de terra que submergem vossas cidades e que me impressionam. O que me consome, Guilherme, o coração, é essa força dominadora que se oculta sob a tonalidade da natureza e que nada produz que não destrua o que a rodeia e por fim a si mesmo. E assim vagueio atormentado por aí. Céu, terra e suas forças ativas em volta de mim. Nada vejo senão um monstro que engole eternamente e eternamente volta a mastigar e a engolir. 21 de agosto. Em vão estendo meus braços para ela. De manhã, ao despertar de um penoso sonho. Em vão a procuro à noite em minha cama, quando um devaneio feliz e puro me iludiu, quando julgava estar sentado ao lado dela na relva, e lhe pegava na mão, cobrindo-a de 1000 beijos. Ah, quando, ainda meio tonto de sono, a procuro e a seguir desperto, uma torrente de lágrimas brota do meu coração e choro, desolado com o futuro sombrio à minha frente. 22 de agosto. É tanta destita, Guilherme. Minhas forças ativas degringolam em inquieta indolência. Não posso estar ocioso, mas também não consigo fazer nada. Não tenho nenhuma ideia, nenhuma sensibilidade pelas coisas e os livros me causam tédio. Quando faltamos a nós mesmos, tudo nos falta. Juro-te, Guilherme, 100 vezes desejei ser um operário para ter ao levantar pela manhã uma perspectiva, um trabalho, uma esperança. Muitas vezes invejo a sorte de Alberto, que eu vejo enterrado em pergaminhos até os olhos, e penso que me sentiria feliz se estivesse em seu lugar. Mas, mais de uma vez, tive a ideia de te escrever e escrever ao ministro, solicitando-lhe aquele lugar na embaixada, lugar que, em tua opinião, ele não iria recusar-me. Também creio que assim seria. O ministro há muito manifesta afeto por mim e muitas vezes me aconselhou a ocupar-me em qualquer emprego. Em certos momentos, Guilherme, chego a dispor-me a isso, mas logo a seguir reflito e lembro-me da fábula do cavalo que, cansado da liberdade, deixa que eu coloque sobre ele sela e bridão, e ao final é condenado à desonra de ser montado. Não sei o que devo fazer. E, querido amigo, esse desejo de mudar de situação não virá de uma inquietação íntima e importuna que há de me perseguir por toda parte? 28 de agosto. Na verdade, se o meu mal tivesse cura, essas pessoas o curariam. Hoje é o dia do meu aniversário e logo de manhã recebi um presentinho de Alberto. Ao abri-lo, eis que a primeira coisa que me salta aos olhos é um laço vermelho pálido que Carlota trazia ao peito quando a conheci e que eu mais de uma vez lhe pedi desde então. Havia também 2 livretes junto. Era o Pequeno Homero de Einstein, uma edição que eu havia procurado muito para não carregar a de Ernest em meus passeios. Bens, vê como eles vão ao encontro de meus desejos, Guilherme, como tratam de me proporcionar as pequenas atenções da amizade, 1000 vezes mais preciosas do que os presentes magníficos e caros, com os quais a vaidade daquele que os dá nos humilha. Beijo este laço 1000 vezes, e em cada beijo aspiro e saboreio a lembrança das delícias que me acumularam nesses dias tão curtos, tão rápidos e tão irreparáveis. Guilherme, assim é, e eu não resmungo. As flores da vida não passam de fantasmas. Quanto estão murchas sem deixar vestígios. Quão poucas dão frutos e quão poucas deixam esse fruto amadurecer. E contudo, ainda há bastante
E até, ó meu irmão, e como podemos nos relegar, desprezar, deixar apodrecer sem provar esses frutos maduros? Adeus, o verão está magnífico. Sento-me às vezes debaixo das árvores do pomar de Carlota e, armado de uma comprida vara com forquilha na ponta, busco as peras da copa. Ela está de pé embaixo da árvore e vai colhendo as que derrubo. Não serás um louco? 30 de agosto. Não serás um louco? Não te enganarás a ti próprio? O que é que esperas dessa paixão frenética e infinita? Não tenho mais outro culto que não ela, Guilherme. A minha imaginação apenas me mostra a sua fisionomia e, de tudo o que me rodeia no mundo, apenas distingo aquilo que com ela se relaciona. E isso me causa algumas horas de felicidade, até que, de novo, sou forçado a fugir dela. Ó, Guilherme, até onde o coração me leva? Depois de passar sentado ao seu lado 2 ou 3 horas e saciar-me de sua figura, das suas maneiras, da expressão celeste das suas palavras, quando pouco a pouco todos os meus sentidos se incendeiam e os meus olhos obscurecem, eu até passo a escutar mal e sinto um nó na garganta, como se ali estivesse a mão de um assassino. É então que meu coração procura, em rápidas palpitações, dar ação aos meus sentidos sufocados e não faz mais que aumentar a sua turvação. Guilherme, muitas vezes nem sei mais o que pensar. E quando a melancolia volta a me vencer e Carlota me permite o mesquinho consolo de desafogar chorando sobre suas mãos minha opressão, tenho de me afastar dali, tenho de ir embora, e vago sem rumo por campos e vales, Guilherme. Subir uma montanha escarpada é o meu prazer nessas horas, abrir caminho na floresta, através das folhagens, então passo a me sentir um pouco melhor, um pouco, e quando vencido pela fadiga de tanto caminhar, me deixo cair no caminho, com frequência já é caída a noite, e a lua cheia brilha alta sobre a minha cabeça. Me sento então sobre um tronco nodoso para aliviar um pouco meus pés esfolados e adormeço na penumbra, cedendo ao cansaço. Ó Guilherme, a morada solitária de uma cela, a vestimenta de silício e o cinturão de prego seriam os bálsamos aos quais minha alma aspira. Adeus, não vejo outro fim para essa desgraça de sofrimento. 3 de setembro. Tenho de partir. Eu te agradeço, Guilherme, por teres aprovado minha resolução vacilante. Há 2 semanas medito no projeto de a deixar. Tenho de partir. Ela está mais uma vez na cidade, em casa de uma amiga. E Alberto, e tenho de partir. 10 de setembro. Que noite, Guilherme, que noite. E eu suspirei tudo. Que noite, Guilherme, e eu superei tudo. Não voltarei mais a vê-la. Oh, não poder voar ao teu pescoço, meu amigo, e te abraçar forte, exprimir-te com toda a minha comoção e torrentes de lágrimas, os sentimentos que agitam meu coração. Eis-me sentado aqui, buscando com dificuldade o ar que me falta ao peito. Procuro me acalmar. Espero amanhã, e ao nascer do sol os cavalos já estarão prontos à minha porta para a partida. Ah, ela dorme sossegada e nem pensa que jamais voltará a me ver. Libertei-me dela e fui forte o suficiente para não revelar minhas intenções de partida. Em 2 horas de conversa, Guilherme. E, meu Deus, que conversa! Alberto prometera estar no jardim com Carlota logo depois de cear. Eu estava no terraço, à sombra dos altos castanheiros, e olhava para o sol que eu via pôr-se para além do belo vale pela derradeira vez, e agora fugia no curso de um rio que seguia seu rumo tranquilamente. Estive tantas vezes naquele lugar com ela. Tantas vezes havíamos contemplado juntos aquele magnífico espetáculo da natureza e agora ia e vinha pela alameda que eu tanto amava, um quê de secreta simpatia,
tinha me levado para ali tantas vezes, antes mesmo de conhecer Carlota, e como nos alegramos quando descobrimos nosso afeto comum para com aquele lugarzinho, que realmente é um dos mais românticos que eu já vi ser pintados pela arte. Primeiro tem a ampla perspectiva entre os castanheiros. Ah tá, agora me lembro que, pelo menos assim creio, já te escrevi longas páginas acerca disso, te contando como as paredes de faias escurecem cada vez mais a alameda, até tudo terminar, ao final, num lugarzinho fechado que encerra todo o tremor da solidão. Sinto ainda a sensação de mistério que tomou conta de mim quando o sol a pino entrei ali pela primeira vez. No fundo de minha alma já pressentia vagamente que cenário de felicidade e de dor ele haveria de ser um dia. Já estava entregue há cerca de meia hora aos doces e cruéis pensamentos do instante da separação que ia voltar a nos reunir, quando senti que os dois subiam para o terraço. Corri ao encontro dela, peguei-lhe a mão a tremer e beijei-a. Apenas havíamos subido quando a lua assomou por detrás das moitas da colina. Sempre a conversar, aproximávamos-nos irremediavelmente do gabinete escuro. Carlota entrou ali e sentou-se, Alberto ao lado dela e eu também. Mas meu desassossego não me deixou ficar sentado por muito tempo. Levantei-me e pus-me diante dela, dei algumas voltas e tornei a me sentar. Aquela era uma situação angustiante. Ela chamou nossa atenção para o belo enfeite da luz da lua que, na extremidade das paredes de faia, iluminava todo o terraço diante de nós. Soberbo espetáculo, e tanto mais impressionante porque em volta de nós reinava profunda escuridão. Permanecemos quietos algum tempo, mas Carlota interrompeu o silêncio, dizendo: Nunca saio a passear à luz da lua, nunca sem a lembrança de meus parentes que já partiram. Será que encontraremos com os nossos parentes que já partiram? Disse Carlota. Mas, Werther, tornaremos a nos encontrar, a nos reconhecer. Que pensais disso, Werther? Carlota, disse eu, enquanto pegava sua mão e sentia meus olhos cheios de lágrimas. Nós haveremos de nos reencontrar. Somos amigos, nos amamos. Aqui e lá nos haveremos de nos reencontrar. Não pude prosseguir, Guilherme. Tinha ela de me fazer semelhante pergunta no momento em que eu abrigava em mim a ideia de uma separação tão cruel? Werther, e saberão nossos parentes queridos, continuou ela, sentirão se estamos bem nesse mundo, que nos lembramos deles com carinho afetuoso. Oh, o semblante de minha mãe está sempre diante de meus olhos, quando, à noite, estou sentada e bem tranquila no meio de seus filhos, que ali estão ao redor de mim, como estavam ao redor dela quando ela aqui estava. Ergo ao céu com ardor os meus olhos molhados de lágrimas e desejo que do alto ela possa ver num instante como cumpro a promessa que lhe fiz em sua derradeira hora. Ser a mãe de seus filhos. Com que emoção exclamo: Perdoa-me, mãe amantíssima, se não sou para eles o que tu eras. Ah, eu faço tudo o que posso. Andam vestidos, alimentados e, mais que tudo isso, cuidados e queridos. Pudesses tu ver a nossa união, minha santa, que ações de graças darias a Deus a quem pedisse, derramando tuas derradeiras e amargas lágrimas, a felicidade para teus filhos. Ela disse isso, ó Guilherme. Quem pode repetir o que ela disse? Como é que letras frias e mortas lograrão alcançar e refletir essa celestial floração do espírito, meu amigo Guilherme? Alberto a interrompeu com doçura. Isso vos impressiona em demasia, querida Carlota. Já sei que vossa mãe pende inteira desde dessa ideia, mas peço-vos que... Oh, Alberto, exclamou ela, sei que não esqueceste
aquelas noites em que estávamos sentados juntos em volta da mesinha redonda, quando meu pai andava em viagem, depois de mandarmos as crianças irem se deitar. Trazias, às vezes, um bom livro, mas era raro chegares a ler algo. Não valia mais que tudo a relação com aquela alma magnífica, com aquela bela, jovial, carinhosa e sempre ativa mulher? Deus sabe das lágrimas que eu derramo às vezes no meu leito, humilhando-me perante Ele para que me faça igual a minha mãe. Carlota, exclamei, lançando-me aos seus pés, colhendo-lhe a mão e salpicando-a com minhas lágrimas. Carlota, a bendição e o espírito de tua mãe pairam sobre ti. Se vós a tivesses conhecido, disse-me ela, apertando-me a mão, era digna que a conhecesses. Julguei que iria desmaiar. Guilherme, nunca jamais falaram em relação a mim palavras tão monumentais e elogiosas. E ela prosseguiu. E aquela mulher viu a morte arrebatá-la na flor da idade, quando o último de seus filhos tinha apenas 6 meses. A sua doença não foi longa. Ela estava tranquila, resignada. Só os seus filhos lhe causavam pena, sobretudo o menor. Quando sentiu o fim se aproximando, disse-me: Carlota, traga-os até a mim. E assim que acabei de levá-los até ela, os mais pequenos ainda não sabiam de nada, os maiores estavam consternados e tampouco sabiam direito o que se passava. Ela alçou as mãos e rezou por eles e beijou-os, um após o outro. Depois disso, mandou que se retirassem e disse a mim: Carlota, seja a mãe deles. Eu apertei sua mão em juramento. Prometes muito, minha filha, disse ela. O coração de uma mãe e os olhos de uma mãe. Mais de uma vez pude ver em tuas lágrimas de gratidão que sentes bem o que isso significa. Seja mãe para os teus filhos e com o teu pai tenha a fidelidade e a obediência de uma esposa. Tu o consolarás. Ela perguntou por ele, mas ele havia saído para poupar-nos da dor insuportável que sentia. O pobre tinha o coração em pedaços. Tu estavas no quarto, Alberto. Ela ouviu os passos de alguém, perguntou quem era e pediu que vos aproximasseis dela. E, como ela olhou para ti e para mim, com que olhos tão consolados e tão serenos, como se estivesse segura de que seríamos felizes, completamente felizes, juntos nós dois. Alberto atirou-se ao seu pescoço, beijou-a e exclamou: E nós somos felizes, Carlota. Nós haveremos de ser sempre felizes. O fleumático Alberto estava fora de si e também eu havia perdido a noção de mim mesmo. Werther, recomeçou Carlota, uma mulher dessas, Deus deveria deixar conosco. Meu Deus, quando penso como deixamos escapar de nossas mãos o que há de mais querido na nossa vida, me entristeço. Mas os que mais sentem a perda são as crianças, que ainda há muito tempo depois de sua morte choravam, dizendo que os homens negros haviam levado sua mãe. Ela levantou-se e eu me emocionei e entristeci. Permaneci em meu assento e peguei sua mão, Guilherme. Vamos para dentro, disse ela, que já são horas. Ela quis retirar a mão, mas eu a segurei com firmeza. Tornaremos a ver-nos, exclamei. Tornaremos a ver-nos. Qualquer que seja a forma que tivermos, nos reconheceremos. Vou-me embora, prossegui. Vou-me embora espontaneamente, mas se eu prometesse que era para sempre, não cumpriria a promessa. Adeus, Carlota. Adeus, Alberto. Tornaremos a ver-nos. Amanhã, é claro, replicou Carlota brincando. Eu senti fundo aquele amanhã. Ah, ela não sabia de nada quando retirou sua mão da minha. Desceram ambos a alameda, eu fiquei parado. Segui-os com os olhos ao fulgor da lua e logo me arrojei ao chão soluçando. Levantando-me em seguida e correndo ao terraço, olhei para baixo e vi ainda a porta do jardim
o seu vestido branquejar à sombra das tílias altaneiras. Estendi meus braços à frente e tudo sumiu. É meio estranho essa amizade deles, né? O marido dela, será que não percebe? Que é o Alberto, será que não percebe? Eles têm uma amizade muito profunda ali. Ele gosta muito do Alberto. É como irmão, ele e o Alberto são como irmãos, assim. E eu acho que, de certo, o marido dela pensa assim, é uma ficção isso aí, né? Mas eu penso, se fosse na vida real, o marido dela pensaria que ele a considera como irmã também, será? Porque é meio estranho, assim, o cara pega na mão, o marido tá do lado, o cara pega na mão da esposa dele, chorando e tal. Só se ele pensasse assim, que ela era como uma irmã para ele, que eles tinham uma amizade muito profunda, os três ali, o Alberto, o Werther, né, e a Carlota. Segunda parte. 20 de outubro de 1771. Chegamos aqui ontem. O embaixador está indisposto e quer ficar por alguns dias. Se ele não fosse tão intratável, tudo estaria bem. Bem, bem vejo que o destino me reservou rudes provações. Em todo caso, ânimo. Um senso leviano tudo suporta. Um senso leviano? Chega a me fazer rir o fato de essas palavras terem chegado ao bico de minha pena. Oh, um tiquinho de leviandade no sangue me faria o mais feliz dos mortais. O que, ali onde outros, apresentando pouca força e talento, proveniam-se diante de mim, cheios de uma doce complacência para consigo mesmos, duvido eu mesmo de minhas forças e aptidões? Bem, Deus que me concedeste todos esses dons, por que não ficaste com a metade deles, para me deres em seu lugar a confiança própria e a autossatisfação? Paciência, paciência, tudo haverá de melhorar, pois te asseguro, meu amigo Guilherme, tu tens razão. Desde que ando para cá e para lá, entre o povo e vejo o que fazem e como fazem, fico mais satisfeito comigo mesmo. Com certeza, visto que somos feitos de tal maneira que comparamos tudo conosco, e daí segue-se que a felicidade ou a desgraça jazem nos objetos com os quais nos relacionamos. Não há nada mais perigoso do que a solidão. A nossa imaginação, levada por natureza a sublevar-se e, nutrida pelos fantásticos quadros da poesia, cria uma série de seres cuja superioridade nos esmaga, e quando lançamos o olhar para o mundo real, qualquer outro nos parece mais perfeito do que nós mesmos. E isso é até bem natural. Sentimos tantas vezes que nos faltam algumas coisas e por vezes nos parece que o que nos falta um a outro possui. Quando isso acontece, a ele concedemos de bom grado tudo aquilo que temos e ainda por cima um certo bem-estar ideal. E assim imaginamos nós mesmos as perfeições que criam o nosso suplício. Pelo contrário, quando com toda a nossa franqueza, com toda a nossa lástima, caminhamos decididos e direitos a um fim, sentimos muitas vezes que, mesmo com nossos tombos e deslizes, vamos bem além do que os outros vão à força de suas velas e seus remos. E disso eu tenho certeza. O fato de caminhar tão ligeiro ou até de ultrapassar os que andam conosco proporciona tanta autoconfiança. 20 de novembro. Começo a me sentir, na medida do possível, razoavelmente bem por aqui. O melhor de tudo é que há muita coisa a fazer, e essa grande variedade de pessoas e as novas caras que encontro brindam minha alma com um espetáculo multicolorido. Conheci o Conde C, um homem que, a cada dia que passa, me inspira maior apreço. Tem uma cabeça aberta e é homem de larga visão, sem ser frio pelo fato de enxergar longe. Quantos sentimentos de amor e de amizade não fulguram em seu trato com as pessoas. Simpatizou comigo quando o consultei sobre certo aspecto de ordem prática
e já as primeiras palavras notou que havíamos nos conhecido bem, nos entendido bem, e que poderia falar comigo como não se fala com qualquer um. Tampouco poderia eu gabar o suficiente a franqueza que ele adotou em relação a mim. E não há alegria mais verdadeira e cálida neste mundo do que ver uma grande alma que se abre inteira para nós. 24 de dezembro. O embaixador causa-me muitos dissabores. Eu já o previa. É o tolo mais metódico que se pode imaginar. Quer tudo passo a passo e é minucioso como uma comadre. É um homem que nunca está contente consigo mesmo e do qual ninguém é capaz de colher palavras de gratidão. Trabalho sempre apressado e não gosto de retocar as coisas, e isso lhe dá ocasião para devolver-me qualquer escrito e dizer: não está mal, mas reveja-o. Encontra-se sempre um termo melhor, uma partícula mais castiça. Nesses momentos de bom grado, mandaria tudo ao diabo. Nem um e, nem a mínima conjunçãozinha pode ser omitida, e é inimigo mortal de toda a ordem inversa que às vezes me escapa. Se um período não for constituído segundo a velha musiquinha de costume, ele não entende e não aceita nada. É um martírio ter de trabalhar com um homem assim, Guilherme. A confiança do Conde C é a única coisa que compensa meu desagrado. Não faz muito ele me disse francamente o quanto estava descontente com a lentidão, as minúcias e a irresolução do meu embaixador. Pessoas assim são insuportáveis a si mesmas e aos outros, mas de qualquer forma, referiu ele, há que resignar-se a esse tipo de coisa, como o caminhante que tem de subir a montanha. Claro que se a montanha não estivesse ali, o caminho resultaria mais cômodo e mais curto, mas já que ela está ali, e nós temos de subi-la de qualquer forma. Meu velho percebeu bem a preferência que o conde me dava em relação a ele, o que o incomoda ainda mais, e aproveita todas as ocasiões para falar mal do conde diante de mim. Como é natural, eu não fecho os ouvidos ao que ele diz, defendo o conde e a coisa fica cada vez pior. Ontem ele veio com uma indireta de que o conde até era bastante bom em questões mundanas, pois tinha facilidade para trabalhar e uma letra muito boa, mas carecia, como todos os juristas, de uma cultura básica. E acompanhava estas palavras com uma cara de quem estava dizendo: sentiu o golpe? Mas aquilo não causou em mim o menor efeito e só fiz desprezar o homem, por ser capaz de pensar e proceder assim. Fiz-lhe frente e respondi-lhe com boa dose de violência. Disse que o conde merecia toda a consideração não só pelo seu caráter, mas também pelos seus conhecimentos. Não conheço ninguém, disse eu, a quem foi concedido alargar tanto seu espírito, abarcar tão infinidade de questões e conservar, não obstante, o mesmo caráter ativo para as coisas simples da vida cotidiana. Isso era grego puro para ele, e eu me despedi para não ter de engolir ainda mais bilis, ouvindo declarações ainda mais irracionais e espalhafatosas desse homem. E disto sois todos vós culpados, vós que me cantastes o ar benfazejo daquela canga e me gabastes tanto a atividade. A atividade. Se o camponês que planta batatas e cavalga a cidade para vender seus cereais não é mais útil do que eu, quero seguir remando mais 10 anos nesta galera a qual estou preso. E que dizer desta brilhante miséria, o tédio que reina entre este povo sem saborão que se vê por aqui? É a mania das categorias que faz com que se observem e se espiem para se adiantarem aos outros ao mínimo passo em falso que derem. Nem procuram ocultar sob a saia do fingimento as paixões mais miseráveis e lamentáveis. Há uma mulher, por exemplo, que ocupa toda a gente com a sua nobreza e seu país.
de forma que faz qualquer forasteiro pensar: essa tia é uma louca, que, por uma dose de nobreza e a fama de seu país, se imagina possuidora de bens de outro mundo. Mas a coisa é ainda muito pior. A tal senhorita é apenas a filha de um escrivão da vizinhança. Vê, não consigo compreender a espécie humana, que tem tão pouco senso a ponto de se prostituir de maneira tão baixa. De resto, meu caro Guilherme, dia a dia vejo com mais clareza quão estúpido é o ato de julgar os outros pelas nossas próprias faculdades. E como eu tenho muito o que fazer comigo mesmo, e este coração é tão tempestuoso, de bom grado deixo os outros seguirem seu caminho, contanto que me deixem seguir o meu. O que mais me vexa são essas fatais relações burguesas. Sei bem, como qualquer outro, que é necessária a distinção de classes e conheço as vantagens que ela traz para si mesmo. Mas não gostaria que essa mesma distinção atravancasse o meu caminho quando poderia conduzir-me a alcançar um pouco de alegria ou fazer-me gozar um vislumbre da felicidade deste mundo. Quando andava a passeio, há 10 dias atrás, conheci uma certa senhora B, uma criatura encantadora que soube conservar muita naturalidade em meio aos ares espertigados daqueles com os quais vive. A simpatia foi mútua durante a conversa e, ao despedirmos-nos, pedi permissão para visitá-la. Ela concedeu-me a visita com tanta cordialidade que esperei cheio de impaciência a hora aprazada para visitá-la. Ela não é dessa cidade e vive em casa de uma tia. A fisionomia da velha carcaça desde logo não me agradou, mas dediquei-lhe todas as atenções deste mundo e por várias vezes lhe dirigi a palavra em consideração à sobrinha. Em menos de meia hora percebi o que a amável sobrinha me confessou depois, que a querida tia estava no fim de seus dias, na mais completa miséria, que apenas tinha, em matéria de espíritos e bem, a imponente série de seus avós como recurso. Como único abrigo, a categoria social atrás da qual ela se entrincheirava. E, como único recreio, o prazer de olhar com altivez para os cidadãos que passam sob a calçada de seu primeiro andar. Teria sido bela na juventude e desperdiçou sua vida atormentando a mais de um pobre rapaz com seus caprichos. Já adulta, vergou humildemente a cabeça sobre o jugo de um velho oficial que, em troca de sua absoluta submissão e de uma pensão mesquinha, passou com ela a idade de bronze até passar, enfim, desta para melhor. Agora ela se vê sozinha na idade de ferro e ninguém olharia por ela se sua sobrinha não fosse tão amável. 8 de janeiro de 1772. Que homens são aqueles cuja alma pende inteira do cerimonial e durante longos anos encaminham todos seus esforços no fito de poderem ocupar um lugar mais perto da cabeceira da mesa? Não quer dizer que não tenham ocupações, longe disso. Esses fúteis embates dão-lhes muitas tarefas, impedindo-os de dar cabo a coisas bem mais importantes. Foi o que sucedeu semana passada numa partida de trenós e acabou estragando todo o prazer da festa. Loucos que são, se mostram incapazes de ver que o lugar é a coisa menos importante e que aquele que ocupa o primeiro, raras vezes, se desempenha o papel principal. Quantos reis são governos por seus ministros? Quantos reis são governados por seus ministros? E quantos ministros são governados por seus secretários? E qual deles é, ao fim das contas, o primeiro? Aquele que, penso eu, tiver mais conhecimento sobre os outros e suficiente caráter ou finura para poder empregar suas forças e suas paixões na execução dos seus planos. 20 de janeiro. Tenho de vos escrever, querida Carlota, e da sala de uma taverna miserável,
onde acabo de me refugiar de uma tempestade. Enquanto permaneci no ninho triste de D, entre estranhos, com meu coração vagando junto a um povo desconhecido, não tive sequer um momento em que meu coração tenha se dirigido a mim pedindo que vos escrevesse. E agora, recolhido a essa palhoça, bebendo dessa solidão, deste confrangimento, enquanto neve e granizo voltam a bater com fúria a janelinha, vós fostes o meu primeiro pensamento, Carlota. Quando adentrei a porta, vossa afeição se apossou de mim, vossa lembrança, ó Carlota, tão santa, tão cálida. Bom Deus, traz de volta aquele momento feliz. E se vós me visses, caríssima, nesta torrente de dispersão, como meus sentidos secam pouco a pouco, em nenhum momento a plenitude do coração, nenhuma hora de bem-aventurança, nada, nada. Estou como que parado ante um caixote de excentricidades. Vejo homenzinhos e cavalinhos patear diante de mim e não canso de me perguntar se sou ou não vítima de uma ilusão ótica. Eu participo da brincadeira ou, muito antes, brincam comigo como se eu fosse uma marionete. Por vezes chego a agarrar meu vizinho pela mão de madeira e volto a estremecer. À noite, decido que vou gozar o nascer do sol do dia seguinte, mas não consigo levantar da cama. De dia espero ficar alegre com o luar, mas à noite fico trancado em meu quarto. Já não sei mais porque levanto, já não sei mais porque vou dormir. O fermento que pôs minha vida em movimento falta. O estímulo que me encorajava à noite já não existe. Aquele que me despertava pela manhã se foi. Uma única criatura feminina, digna de menção, eu encontrei por aqui, Carlota. É uma certa senhorita B, e ela parece convosco, querida Carlota, se é que alguém pode parecer convosco. Opa, havereis de dizer, eis que o homem se joga à graça dos cumprimentos. Isso não é de todo falso. De uns tempos para cá ando bastante cortês, até porque não consigo agir diferente. Faço uso do gracejo e as camareiras dizem que ninguém sabe elogiar de modo tão fino quanto eu. E mentir, elas declaram, pois caso contrário a coisa não anda. Vós me compreendeis? Desejava falar-vos da senhorita B. Ela tem uma grande alma e essa alma transparece inteira através de seus olhos azuis. A sua categoria pesa-lhe, não satisfaz nenhum dos desejos do seu coração. Aspira a ver-se fora do tumulto e passamos às vezes horas inteiras a imaginar uma aventura sem máculas, no meio de cenas campestres. E, Carlota, sempre conosco, você está. Ah, quantas vezes ela não se vê obrigada a prestar-vos homenagem. Falo de tão boa vontade, de tanto prazer em ouvir falar de vós. Sim, ela tem amor por vós, Carlota. Oh, estivesse eu sentado a vossos pés, em vosso amável aposento favorito, vendo as crianças saltar ao redor de nós. Quando visse que faziam demasiado barulho a ponto de vos incomodar, juntava-os em eu sossegados em volta de mim, contando um terrível conto da carochinha. O sol põe-se majestoso por detrás daquelas colinas resplandecentes de neve. A tempestade amainou, e eu tenho de me recolher à gaiola. Adeus. Alberto está junto de vós, Carlota? E de que maneira? Deus me perdoa esta pergunta. 8 de fevereiro. Há 8 dias que faz um tempo medonho. Isso me causa regozijo, pois desde que estou aqui, não se passou um só dia bonito sem que um importúnio não viesse envenená-lo e deteriorá-lo. Pelo menos, visto que chove, faz vento e gela e o gelo derrete-se, não pode estar, digo a mim mesmo, pior em casa do que lá fora, nem melhor no campo do que na cidade, e fico contente.
Se o sol nascente promete um belo dia, não posso deixar de exclamar: ora, aí está um favor do céu que eles não podem arrebatar um ao outro. Não há nada neste mundo que não se arrebatem uns aos outros. Saúde, autoestima, alegria, repouso, e na maior parte das vezes por imbecilidade, desinformação e estreiteza, e a gente o percebe quando os ouve atentos, apresentando a melhor das intenções. Tenho vontade, às vezes, de lhe pedir de joelhos que sejam piedosos uns com os outros e não se rasguem as entranhas com tanta fúria. 17 de fevereiro. Receio que o embaixador e eu não fiquemos por muito tempo de acordo.